Você está preparado para testar seus conhecimentos bíblicos de uma maneira divertida e desafiadora? Apresentamos o Desafio Bíblico, Verdadeiro ou Falso, um jogo emocionante que irá mergulhar você nas histórias e ensinamentos da Bíblia Sagrada. A cada pergunta, você terá a oportunidade de aprender mais sobre os personagens bíblicos, as tradições milenares e as profundas lições de fé presentes nas Escrituras. Mas cuidado! A resposta pode ser verdadeira ou falsa, e é preciso estar atento para acertar o máximo de questões possíveis. Quer se tornar um especialista em assuntos bíblicos? Então não perca tempo e venha se inscrever no canal Bíblia em Pergunta. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento e reflexão, enquanto desvendamos os tesouros da Bíblia juntos. Vamos lá! Pergunta 1. A Bíblia menciona que um homem chamado Jó passou por diversas provações, incluindo a perda de sua família, saúde e riquezas, mas manteve sua fé em Deus. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para a resposta. Verdadeiro. Jó, um homem justo que enfrentou inúmeras provações, mas permaneceu fiel a Deus em meio às adversidades. Pergunta 2. Na Bíblia, é mencionado que Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado, morto por ordem do rei Herodes. Verdadeira ou falsa? 5 segundos para você responder. Verdadeiro. Atos 12:2. Ele a Herodes a mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Pergunta 3. A Bíblia relata que todos os discípulos de Jesus permaneceram ao seu lado durante sua prisão, julgamento e crucificação. Falsa ou verdadeira? 5 segundos para você responder. Falso. Mateus 26:56. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Pergunta 4. Na Bíblia, há a história de Tomé, um dos discípulos de Jesus, que é conhecido como o incrédulo por duvidar da ressurreição de Jesus. Falsa ou verdadeira? 5 segundos para você responder. Verdadeiro. João 20:25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Pergunta 5. A Bíblia relata que após a ressurreição de Jesus, os discípulos foram comissionados por ele para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Verdadeira ou falsa? 5 segundos para a resposta. Verdadeiro. Mateus 28:19-20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pergunta 6. Na Bíblia, é relatado que após a morte de Judas Iscariotes, outro discípulo foi escolhido para substituí-lo, completando novamente o número de 12 discípulos. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para você responder. Verdadeiro. Atos 1:24-25. E eles oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico, do qual Judas se desviou. Pergunta 7. A Bíblia menciona que Maria Madalena foi uma das mulheres que testemunhou a crucificação e ressurreição de Jesus e foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para você responder. Verdadeiro.
João 20:17. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou subindo para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Pergunta 8. A Bíblia conta a história de uma grande construção chamada a Torre de Davi, que foi erguida para ser um símbolo de poder e prestígio em Jerusalém. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para você responder. Falso. 1 Reis 6. A Bíblia não menciona uma construção chamada a Torre de Davi em Jerusalém. Entretanto, a cidade de Jerusalém é frequentemente associada ao Monte do Templo, onde estava localizado o Templo de Salomão. Pergunta 9. A Bíblia menciona que após a ressurreição de Jesus, os discípulos ficaram com medo e se esconderam, pois não sabiam ao certo o que estava acontecendo. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para responder. Falso. Lucas 24:41. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e de espanto ao mesmo tempo e cheios de dúvidas, disseram um ao outro: que é isto? Pergunta 10. Na Bíblia, é relatado que Maria, mãe de Jesus, estava ausente nos momentos cruciais da vida de seu filho, incluindo sua crucificação e ressurreição. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para responder. Falso. João 19:25. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Pergunta 11. A Bíblia menciona que Priscila e Áquila eram um casal de cristãos que desempenharam um papel importante no ministério de Paulo, ensinando sobre o caminho de Deus com mais precisão. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para a resposta. Verdadeiro. Atos 18, 19 e 20. Até chegarem a Éfeso, pois ele, Paulo, os deixou ali. No entanto, ao entrar na sinagoga, começou a falar ousadamente. Priscila e Áquila o ouviram e o convidaram para ficar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todas as semanas ele debatia na sinagoga, convencendo tanto judeus como gregos. Pergunta 12. A Bíblia menciona que Ester, uma jovem judia, tornou-se rainha da Pérsia e usou sua posição para salvar seu povo do extermínio. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para responder. Verdadeiro. Ester 8:5. Se for do agrado do rei, conceda-se uma ordem real, escrita para revogar os despachos maléficos escritos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, que foram redigidos em defesa dos judeus. Pois como poderia eu suportar ver a desgraça que atingiria o meu povo? Como poderia eu suportar ver a destruição da minha parentela? Pergunta 13. Na Bíblia, é relatado que Débora foi uma juíza corajosa e profetisa em Israel, conhecida por liderar o povo com sabedoria e justiça. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para você responder. Verdadeiro. Juízes 4:4-5. Era Débora profetisa e mulher de Lapidote, ela julgava Israel naquela época. Ela costumava assentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas colinas de Efraim, onde os israelitas vinham até ela para resolver suas disputas. Pergunta 14. Na Bíblia, é relatado que o povo de Israel adorava ídolos e outros deuses além do Senhor. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para a resposta. Verdadeiro. Deuteronômio 31:16-17. Pois os israelitas vão abandonar-me e quebrar a aliança que fiz com eles.
Então a minha ira se acenderá contra eles. Abandonarei-os e esconderei o meu rosto. E eles serão devorados. Muitos desastres e infortúnios os atingirão, e eles dirão naquele dia: será que não aconteceram esses desastres e infortúnios porque o meu Deus não está mais no meio de nós? Ponto. Pergunta 15. A Bíblia menciona que o povo de Israel tinha como costume o jubileu, um ano santo que acontecia a cada 50 anos, no qual todas as dívidas eram perdoadas e os escravos eram libertados. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para responder. Verdadeiro. Levítico 25:10. Santifiquem o ano 50º e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus habitantes. Será um jubileu para vocês. Cada um de vocês retornará à sua propriedade e à sua família. Pergunta 16. Na Bíblia, é relatado que o povo de Israel não seguia nenhuma festividade ou celebração religiosa. Verdadeira ou falsa? 5 segundos para você responder. Falso. Deuteronômio 16, 13 e 14. Celebrem a festa dos tabernáculos por 7 dias, depois de colherem os produtos da eira e do lagar. Regozijem-se nessa festa vocês, seus filhos e filhas, seus servos e servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem em suas cidades. Pergunta 17. Na Bíblia, há a história de uma mulher chamada Ruth, uma moabita, que se tornou ancestral de Davi e, consequentemente, de Jesus. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para a resposta. Verdadeiro. Mateus 1, 5, 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Pergunta 18. Na Bíblia, é relatado que o povo de Israel não praticava a circuncisão como um sinal da aliança com Deus. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para você responder. Falso. Gênesis 17, 13. Na verdade será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne por aliança perpétua. Pergunta 19. Na Bíblia, é relatado que o povo de Israel não tinha o costume de realizar o ritual de purificação após entrar em contato com algo impuro. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para a resposta. Falso. Números 19, 11 e 12. Quem tocar num cadáver humano será impuro durante 7 dias. Terá que se purificar com a água da purificação no 3º e no 7º dia. Aí ficará puro. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Pergunta 20. A Bíblia menciona que o povo de Israel celebrava a festa das primícias, oferecendo ao Senhor os primeiros frutos da colheita como uma oferta de gratidão. Verdadeiro ou falso? 5 segundos para você responder. Verdadeiro. Levítico 23, 9 e 11. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou e começarem a colher a sua colheita, tragam um feixe do primeiro cereal colhido ao sacerdote. Ele abalará o feixe perante o Senhor, para que sejam aceitas as ofertas de vocês. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o oferecerá. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido muito com o desafio bíblico, verdadeiro ou falso, no canal Bíblia em Pergunta. Agora é hora de conferir quantas perguntas você acertou. Deixe nos comentários quantas respostas você acertou e compartilhe conosco suas experiências durante esse emocionante jogo bíblico.
Saber o seu resultado é muito importante para nós, e também ajuda a criar uma comunidade unida em busca de conhecimento e crescimento espiritual. Continue acompanhando o nosso canal para mais desafios e estudos bíblicos fascinantes. Juntos podemos continuar explorando as maravilhas e sabedoria da Palavra de Deus. Agradecemos por participar do Bíblia em Pergunta e por fazer parte dessa jornada enriquecedora. Estamos ansiosos para interagir com você nos comentários e compartilhar mais conhecimentos sobre a Bíblia Sagrada. Até o próximo vídeo. Ficam com Deus.